Olá pessoal, bem-vindos a mais um videoblog do mês de Abril. Em primeiro lugar, antes de tudo, queria dar uma palavra de forte apreço às forças de segurança, às forças de primeira resposta, INEMs, bombeiros, empregadas de limpeza que têm que continuar a trabalhar, se calhar agora até a dobrar ou a triplicar, porque têm que limpar várias vezes as superfícies onde as pessoas trabalham. Toda aquela linha da toda aquela linha da frente, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que não podem falhar nesta altura e que não podem fazer teletrabalho. A todos esses, de todas as empresas, o meu muito obrigado, uma forte palavra de apreço e não desanimem, continuem a lutar, todo o país precisa de vocês. E eu também faço parte da linha, numa escala muito mais inferior. Eu trabalho nos caminhões, como vocês sabem, nas peças dos caminhões, e os caminhões não podem parar para abastecer os centros comerciais com comida, por exemplo. Por isso não podemos parar a todos, mas a todos esses em particular, muito obrigado, uma forte palavra de apreço. Em segundo lugar, também queria dizer a todos os que estiverem a ver e a ouvir, claro, protejam-se, vocês e aos vossos. Sejam mais novos, sejam mais velhos, estejam a morar com vocês, esposas, filhos, avós, netos, não interessa. Protejam-se a vós e aos seus. Porque vocês hoje podem ser portadores e não sabem, ou ficaram infectados ontem ou a semana passada e não sabem, e podem ter infectado alguém. Por isso, protejam-se, por favor. Lavem as mãos várias vezes, máscara quando vão a centros comerciais, luvas quando tiverem que pegar em coisas que muita gente toca. Protejam-se, por favor. Se fizerem todas estas medidas, a contenção do vírus é muito mais eficaz e não temos aquele pico absurdo que houve na China, que houve em Itália, que há em França, que há em Espanha. Assim conseguimos conter a coisa. Tirando isto de parte, WhatsApp! Olá pessoal, outra vez, não é? O que é que se passa com vocês? Está tudo bem entre vós? Espero que sim. Bem-vindos a mais um videoblog do mês de Abril. E este é curto, é só para vos mostrar o que eu tenho feito desde o último vídeo. E o que eu estive a fazer foi a montagem do splitter e da asa traseira e embaladeiras do carro. Estas três partes eu considerei essenciais desde o último track day. No último track day eu notei que o carro precisava de apoio traseiro e das coisas que eu tive a ler e a aprender, estas três eram essenciais. Era uma asa traseira, as embaladeiras ajudam e quem faz uma asa traseira precisa de um apoio à frente. Ou faz uns canards, ou por exemplo quem faz time attack compra um splitter, põe um splitter à frente para ajudar um bocadinho na downforce. Como vocês sabem, para o SAD é difícil, se não é impossível, encontrar peças de aftermarket dedicadas ao carro. É muito complicado. E então, de esquece. A aerodinâmica. Peças de aerodinâmica, esquece. É mais fácil fazer tudo. E foi o que eu fiz. A asa traseira foi universal. Demorei um bocado a encontrar aquilo que eu queria, mas consegui. Não gastei dinheiro estúpido, pois claro que não, a mim custa-me a ganhar dinheiro. O bom e o ideal era uma peça em carbono, mas não tenho dinheiro para uma peça em carbono, é uma daquelas universais com o formato que eu queria. E o splitter à frente, fui eu que o fiz, estive a ver muitos desenhos de splitters, os splitters são todos dimensionados de acordo com regras, e como nos track days não há regras, eu podia ir com um splitter com meio metro de tamanho, mas não vale a pena. Além de ser estupidamente exagerado, eu quero uma coisa que seja prática e que fosse tudo o que eu fizer no carro, se for possível, há de ser reversível. E então, o que eu fiz foi fazer uma coisa conservativa, nada de muito exagerado, para não estragar. Como eu disse no último vídeo, o meu carro não tem 1000 cavalos, não tem 800 cavalos, não tem 500 nem 400 cavalos. Não tem nada disso. Mas as coisas como fiz ajudam. Ou seja, são peças universais,
mas estão dimensionadas e feitas de maneira a não serem arrasto no carro, a não ser estrago das linhas aerodinâmicas do próprio carro. O que eu fui fazer foi criar uma zona de apoio downforce à frente, porque também tinha feito atrás, e meti umas embaladeiras, que é para evitar que o ar passe por baixo da lateral do carro e faça o lift que os sedãs são comuns por terem. O desenho do carro, sedã, tem, por defeito, cria lift traseiro. E então eu meti a asa, fiz as embaladeiras e fiz o splitter da frente. Mas mais do que estar para aqui a falar, eu posso-vos mostrar aquilo que eu fiz. Querem ver? Então, vamos lá. Olha como é que eu... ok. Vamos começar pela traseira. Foi a parte mais fácil. Foi fazer aqui a asa traseira. Fazer aqui a asa traseira. O importante era apanhar o ar que vem de cima e o ar que vem aqui por lado por baixo da asa. Não é, o importante não é o ar que passa aqui em cima. Não. O importante é o ar que passa aqui de baixo. Este é que é o ar importante. Este é que é o ar que cria o downforce na asa. Certo? Então, criei isto. Eu não gostei dos endplates que tinha de origem. Fiz um em acrílico PVC de 5mm, resistente. Isto abana se eu quiser abanar, claro que não é. Mas abana pouco. Se não for o suficiente, tenho ali mais para fazer mais e melhor. Fiz em acrílico e não pintei, porque assim dá um aspecto mais pequeno do que aquela asa grande. Mais tarde até posso pintar a parte de dentro de preto e deixar a parte de fora brilhante, até pôr aqui uns autocolantes. Depois logo se vê o que é que se fará. Comecei por aqui. Depois comecei pelo splitter. Comprei-o. E a meio da parte do splitter fiz as embaladeiras do carro. As embaladeiras, como podem ver, ficaram porreiras, mesmo fixe, muito mais abaixo do que aquelas que são originais. Aliás, até podem ver, as originais são estas, do carro com que tinha, onde reparar que por baixo das embaladeiras ela faz uma curva para dentro da porta, que posso-vos mostrar também. Estão a ver? Esta curva, além de serem muito pequeninas, curva para dentro da porta, coisa que não tenho. Como podem ver, a direito, grandes e verticais. Isto ajuda que o ar não entre para debaixo do carro para criar o tal livre traseiro. E já que está aqui está o splitter que eu montei e fiz. Isto é em madeira marítima. E como podem ver, até nem está muito exagerado. O espelho continua mais largo que o splitter. Queria também este RDM à frente. Duas entradas de ar para arrefecimento dos travões. Não está muito para a frente do carro. Não está muito largo. E tem esta parte importante de apoio. Esta parte aqui é importante para o downforce que cria. É verdade. Luís Santos, tinhas razão, rapaz. Isto tem 14 cm do chão, não é? Estava a dizer que era 2 ou 3. Grande a tanga. Espera aí. Não tinha 2 ou 3, tem 14 cm do chão. Mas como eu disse no Facebook, tenho de começar por cima, porque não tenho maneira de testar com muita carga. Como vocês sabem, tenho estado aqui sozinho e tenho que ver o curso dos amortecedores com carga do chão para ver se consigo rebaixar um bocadinho mais o uso do splitter ao chão. Também não quero estar a rebaixar muito e depois cada vez que travo estou a raspar com o splitter do chão, que também é mau. Ele tem que ficar sempre um bocadinho alto, que é para não fechar o ar que passa por baixo do carro, mas
alimentar o ar que passa por baixo o mínimo possível e fazer downforce. Se ele raspa no chão, está a cortar o ar que passa por baixo do carro e isso nunca se quer. Mas pronto, olha, Luís, tinhas razão, estão quase 15 centímetros, não, são 14 centímetros do chão, ou 13, anda por aí, 14 ou 13, e eu enganei-te, disse que eram 3 ou 4, esquece, tinhas razão, eram 14. É capaz de estar um bocadinho alto, mas eu tenho que começar conservativo e ir baixando. Até porque, por exemplo, eu podia pôr ali uns canards nos endplates do splitter e ainda não ponho, ou não ponho agora, porque não sei que tipo de downforce é que estou a fazer, muito ou pouco. Tem que ser compensado a frente e a traseira, tenho que começar conservativo. E pronto, estes são os updates que eu fiz ao carro. Agora só faltam mesmo os track days, estamos todos fechados. Os track days não existem, está tudo encerrado por causa do Covid-19. Isto agora quer é quilómetros. Tenho as pastilhas da CL, Carbon Lorraine, uma coisa assim esquisita, mas tenho que fazer o acabamento das pastilhas, o bedding, às pastilhas e aos discos, que é para não empenarem como empenaram da outra vez. E queremos é track days. Queremos que o Covid-19 passe e ninguém sofra com isso, mais do que aqueles que já sofreram. Por isso, mais uma vez, pessoal, protejam-se a vocês e estão a proteger os outros, os vossos entes queridos, ascendentes e descendentes, amigos. Já houve muita gente que morreu. Cuidem-se, por favor. Ao cuidarem-se de vocês, estão a cuidar dos vossos, estão a cuidar daqueles que são mais importantes para vocês e ajudam a que isto passe mais rapidamente sem problemas de maior. Tirando isto, acho que não tenho respostas para vos dar daquelas que me mandam a fazer perguntas. Para eu vos dar respostas, claro. E pronto, está o update feito. Venha maio. O carro está para aí 98% feito. Agora é só pista. Não sei se em maio já vai haver um levantamento do estado de emergência ou não. Não acredito. Por isso, maio também não deve haver track days. Também não tinha nada marcado. Tinha o fim de semana de dia 3 e o fim de semana de dia 9 e o fim de semana de dia 17, que se não me engano eram driving days, mas nenhum deles vai estar de certeza disponível. Por causa do Covid-19 vai estar tudo fechado. Vamos a ver se em junho como é que isto está. De resto, pessoal, obrigado. Obrigado pelas vossas subscrições, obrigado pelos likes, obrigado por partilharem a página, por espalharem uns pelos outros. Realmente até tenho algumas pessoas a virem ter comigo e a falarem pessoalmente, a dizer que gostam daquilo que eu tenho a fazer, que também era uma coisa que gostavam de fazer, mas não têm nem o espaço, nem o tempo, nem o dinheiro. A todos esses eu digo, pessoal, decidam de uma vez e façam de uma vez. Houve um colega meu que chegou ao pé de mim e disse: eu gostava de fazer isso com o meu puto, mas eu não tenho espaço. Eu também não tinha. Tenho aqui esta garagem, pago um valor por mês e aqui faço as minhas brincadeiras. Infelizmente não é com o meu puto, nem para o meu puto. Mas a esses eu digo, invistam numa garagem, façam. O tempo que passam agora com o vosso puto nunca mais é recuperado. Por isso, se querem passar tempo de qualidade, façam-no agora, invistam agora. Mais tarde há de haver outros gostos, outras prioridades, outras coisas à frente que já não dá para recuperar. Nem façam quando estiverem reformados. Quando lá chegarem, se calhar não têm nem saúde nem paciência para o fazer. Querem fazê-lo? Se puderem fazer, façam-no agora. Decidam e façam-no agora. Não deixem para amanhã, que se pode fazer hoje, que é o que se costuma dizer, mas invistam no vosso tempo de qualidade agora. Mais uma coisa que eu queria dizer para todos vocês era... Fugiu. Já não sei. Olha, não sei, fugiu. É verdade. Não, fugiu outra vez. Não sei. Acho que tinha a ver com qualquer coisa contra vozes. Alguém anda à procura dos carriers
dos carriers para travões 308mm da Saab. Já não me lembro quem é. Olha, se alguém souber, diga. Eu sei que a Neo Brothers tem à venda os kits de discos, os carriers e pastilhas para discos 308. É de aproveitar enquanto há, que isso está quase a acabar. Hein? Pronto, olha, está feito. Pessoal, obrigado por seguirem a página, o videoblog. Obrigado pelas mensagens de apoio. E cuidem-se, tenham cuidado com o vírus, cuidem-se. E havemos de nos ver ou aqui, quer dizer, para o próximo vídeo, perdão, para o próximo vídeo em maio, ou num track day. É verdade, Gonçalo, vais pagar uma grade de cervejas. Vais. Isto vai aguentar 2 voltas no autódromo. Nem que eu tenha que andar devagar, mas vai aguentar e vais pagar uma grade. Tá? Pessoal, um abraço a todos, fiquem bem, protejam-se, distanciamento social, luvas, máscara, lavar com álcool, tenham cuidado com os vocês e com os vossos. Tá bem? Um grande abraço e tchau. Até à próxima.